Bom, primeiramente eu quero agradecer ao pastor Francivaldo, esposa, pelo convite, e pela oportunidade de participar com vocês desse 38º aniversário da igreja. Que Deus possa continuar a abençoar os irmãos, a vida de cada um, o ministério, a dedicação, a consagração, o zelo pela obra do Senhor, e que 38 se tornem muitos anos, mas que um dia desses, esses anos acabem, para que nós possamos juntos celebrar diante do Cordeiro. Até lá, que venham muitos anos, que venham muitos aniversários, que venham muitas consagrações, que venham muitos avanços para a glória de Deus. Eu quero convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 3. E se você pudesse colocar mais uma vez de pé, nós faremos essa leitura do verso 1 ao verso de número 5. Josué, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 5. Esse é um momento de transição na vida de Josué, porque agora Moisés, o grande líder, o grande legislador, o grande apacentador, está morto. E Moisés conduziu o povo até próximo da entrada de Canaã, mas é Josué quem vai fazer com que o povo entre na terra de Canaã. Eu e você precisamos entender que a obra de Deus não acaba quando os homens acabam, ela continua porque Deus está vivo. Ele usa as pessoas ao longo da história. Ele usou Moisés poderosamente, mas Ele quer usar Josué poderosamente também. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para aquele povo, para a história que Ele tinha com aquela nação, é que o fato de Moisés estar morto não faria com que a obra de Deus paralisasse, porque Deus estava vivo. E se Deus estava vivo, e uma vez que Deus está vivo, Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Mas agora, eles vão enfrentar um dos maiores desafios da sua vida, que é o Jordão. E não se passa um Jordão, como o verso 15 vai nos falar, um Jordão que está transbordando por conta da época da chuva, de qualquer maneira. Não se passa a nado, não se passa numa navegação, não se passa de maneira natural, mas aquele Jordão só poderia ser transpassado de maneira sobrenatural. Era mais uma prova de que Deus estava na frente daquele povo. Deus estava conduzindo aquele povo para um propósito, como tem conduzido essa igreja para um propósito. E o livro, no capítulo 3, dos versos 1 ao 5, vai chamar a nossa atenção para uma prática, que é o tema desse aniversário. Vamos fazer a leitura juntos. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partirei vós também do vosso lugar e seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse, pois, Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Muito bem. A palavra Jordão, ela vai aparecer no capítulo 3 pelo menos 9 vezes. E essa palavra Jordão significa aquele que desce. É o significado dessa palavra. O rio Jordão, ele era o principal rio da Palestina. Ele nascia lá no Monte Hermon, ele atravessava o lago ou o mar da Galileia, como nós conhecemos,
e ele ia desembocar lá no Mar Morto. Esse rio, ele vai fazer parte da história das páginas da Bíblia. Nós facilmente lembramos que Naamã mergulhou 7 vezes para ser curado no rio Jordão. Nós lembramos que o profeta Eliseu, ele fez o ferro de um machado flutuar, ferro esse que havia se descolado do cabo do machado, e tal ferro caiu no rio Jordão. Quando nós olhamos para o Jordão, nós lembramos uma das maiores cenas: Jesus sendo batizado, e os céus ecoando uma voz divina que dizia: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. E ele está sendo batizado no rio Jordão. Mas nesse momento, esse rio de tamanho significado, de tamanha expressão, é agora o maior desafio do povo de Israel. Não é o rio do milagre de Naamã, não é o rio do ferro do machado que flutua, não é o rio onde Jesus foi batizado, mas simplesmente é o maior desafio que Israel está vivendo para poder conquistar a terra de Canaã. Nem de perto esse rio é um amigo do povo. Esse rio é o desafio que esse povo precisa enfrentar. E esse rio, conforme o verso de número 15, na sua cheia, o nível de água elevado, fazia com que a dificuldade aumentasse mais ainda. Portanto, não era nado, não era como uma embarcação, não era por meio da capacidade ou da habilidade de homens, mas somente por uma intervenção divina, eles poderiam transpor aquele rio e viver a promessa de Deus para a vida deles. Eu quero nessa noite ministrar 3 verdades ao coração dessa igreja que está em aniversário de 38 anos. A primeira verdade é que Deus faz maravilhas, sim, sempre. Ele é poderoso, mas Ele faz maravilhas quando há obediência à sua palavra. Em segundo lugar, nós iremos compartilhar com os irmãos que Deus faz maravilhas quando há, segundo o verso de número 5, santificação. E em terceiro lugar, nós aprenderemos nessa noite também, rapidamente, que Deus nos ensina os seus propósitos por meio das suas maravilhas. Lembra de Jesus, quando encontrou a mesma multidão que foi saciada por pães e peixes? Eles queriam pães e peixes mais uma vez, e Jesus disse: vocês não entenderam nada do milagre. O milagre não era matar a fome, simplesmente. O milagre não era saciar o desejo natural de todo homem, de toda mulher, de toda criança. Mas o significado daquele milagre é para que vocês entendessem que o Rei da Glória estava na terra. Mas eles não entenderam isso, porque por vezes os nossos olhos estão tão fixados, tão fitos, tão focados no milagre, que nós esquecemos o propósito. Mas quando nós olhamos essa travessia, ainda que ela tenha sido feita de maneira sobrenatural, porque foi, Deus queria ensinar alguma coisa por meio dessa maravilha, por meio desse milagre. Deus queria que aquela nação entendesse o seu propósito. Deus faz maravilhas quando há obediência à sua palavra. O povo precisava nesse momento de uma medida de fé, porque atravessar um rio não é fácil, e um rio com águas caudalosas, pior ainda. Um rio na sua cheia, pior ainda. Então aquele povo, como eu e você, nós precisamos por vezes de uma medida de fé. Eles para atravessar o seu rio, nós para atravessarmos os nossos desafios. E essa medida de fé, ela é gerada na medida em que nós obedecemos a palavra de Deus. Percebe que Jesus se surpreende com uma mulher cirofenícia, que conversa com ele, que busca nele libertação para sua filha. E aquela mulher recebe uma palavra dura de Jesus, quando Jesus diz a ela: olha, não se dá os pães para os cachorrinhos. E aquela mulher, em outra palavra, poderia ter dito para Jesus: o senhor está me chamando de cachorra? Porque todo gentil era chamado de cachorro. E como você e eu, que temos na nossa casa um cachorrinho, na hora do almoço, aonde os nossos cachorrinhos ficam? Na mesa. E por que eles ficam na mesa? Porque ele gosta de você e de mim? Não, porque ele gosta das migalhas que caem.
E aquela mulher disse para Jesus algo que fez Jesus sussurrar uma palavra. Aquela mulher disse: não estou atrás dos pães, porque eu sei que os pães são dos filhos, mas eu quero as migalhas, porque as migalhas são suficientemente capazes de transformar a vida da minha filha. E Jesus disse: mulher, que fé eu encontrei em você. Eu e você, nós precisamos de uma medida de fé para momentos da nossa vida, como aquela mulher diante de Jesus, e como esse povo diante do Jordão. Eles precisavam de uma medida de fé para poder transpor aquele Jordão. E a medida de fé, ela é gerada quando nós decidimos obedecer às orientações que Deus nos dá, quando nós decidimos obedecer a sua palavra. O verso de número 2 nos ensina que Josué, ele tratou de multiplicar as informações. Quem foi que passou pelo meio do arraial? Foi Josué? Não, foram os seus oficiais. Aqueles oficiais receberam uma informação de Josué e logo trataram de ministrar ao povo a respeito das ordenanças do Senhor. E aqueles oficiais, aqueles líderes, aquelas lideranças saíram na direção do povo dizendo: olha, vocês precisam obedecer a Deus, vocês precisam obedecer a palavra do Senhor, Ele vai fazer maravilhas em nosso meio, mas vocês precisam de uma medida de fé para que vocês possam ver as maravilhas do Senhor. Aquele povo começou a multiplicar a informação de Josué, e a informação de Josué não era outra, conforme o verso de número 2, por 3 dias aqueles oficiais passaram pelo arraial de mais de 2 milhões de pessoas, dizendo, desafiando, fortalecendo, encorajando, estimulando aquela nação a andar numa medida de fé, para que eles pudessem ver as maravilhas do Senhor. E quais foram as ordenanças? Quais foram as palavras de ordem? Quais foram as orientações que aquele povo recebeu? Olha o verso de número 3 na tua Bíblia. E ordenaram ao povo dizendo, primeira ordenança: quando vires a arca da aliança do Senhor vosso Deus, que os levitas, sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Essa é a primeira ordenança. Logo, na hora que a arca da aliança fosse levada, o que todo israelita tinha que fazer? Seguir. Mas muito cristão não obedece, logo ele não anda na medida da fé que o faz ver as maravilhas do Senhor. Essa era a primeira ordenança, aparentemente uma ordenança simples, mas era uma ordenança. Seja a ordenança simples, seja uma ordenança não tão simples, ela simplesmente precisa ser obedecida. E aqueles oficiais passaram 3 dias no meio do povo, ordenando essas coisas, decretando, ensinando o que deveria ser feito. O verso 8 também eles recebem uma outra ordenança. Olha só o verso 8 da sua Bíblia. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis ali. Uma outra ordenança, era para seguir a arca, mas não de maneira desenfreada. Na hora que a arca parasse, eles tinham que parar. É que tem cristão que não sabe a hora de avançar. Deus está mandando avançar, ele não avança, ele quer ficar parado. Aí Deus manda ele parar, ele quer avançar. Esse cristão está todo desconectado, ele está em completa desobediência às palavras do Senhor. E essas ordenanças estavam adestrando aquele povo a viver em obediência ao Senhor, porque eles precisavam de uma medida de fé, e aquela medida de fé os levaria a conhecer as maravilhas do Senhor. Não adianta simplesmente eu e você ficarmos sentados em nossa cadeira, em nossa casa, em nossa vida, dizendo: por que acontece na vida do fulano e não acontece na minha? Porque talvez eu e você precisamos obedecer mais, precisamos de uma medida de fé cada vez maior, como daquela mulher Ciro-fenícia, a fim de que possamos experimentar, provar que o Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã, é o Deus que faz maravilhas no meio da sua congregação. Deus está ordenando por meio da liderança, Deus está ordenando por meio de Josué. E qual é a ordenança? Que eles levassem a arca, que seguisse a arca a uma distância de mais ou menos 1 quilômetro, por um caminho que eles nunca haviam andado antes. Ei, eu quero fazer uma pergunta para você. Se você não conhece o caminho, você precisa depender de Deus. Se você não conhece o final da história, você precisa depender de Deus. Se eu e você não sabemos o amanhã, nos cabe depender de Deus.
A arca andava na frente, o caminho não era conhecido para os israelitas. O caminho não é conhecido para mim e para você, mas o caminho era conhecido da arca. E a arca, aquele instrumento belíssimo que ficava no coração do tabernáculo, simbolizava no Velho Testamento a presença do Senhor. Embora o caminho não seja conhecido para mim e para você, ele sempre será do conhecimento de Deus. Ele sempre será da onisciência, da onipotência e da onipresença de Deus, sempre. Então eles tinham que obedecer, eles tinham que andar 1 quilômetro de distância da arca. A arca andava, eles tinham que andar. A arca parava, eles tinham que parar. E assim é a vida do cristão obediente. Ele decide, ele age, ele pensa, ele corresponde de acordo com a vontade do Senhor. O verso de número 5 vai nos ensinar uma outra ordenança, que é o tema desse aniversário. E qual é a ordenança? Verso de número 5: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã vocês verão maravilhas. Santificai-vos, palavra muito conhecida nossa, palavra do nosso dia a dia, palavra do nosso vocabulário cristão. Santificar significa se consagrar, não é verdade? Santificar significa se dedicar. Santificar significa colocar à parte para um uso específico. Isso é santificar. Não dá para se santificar servindo a dois senhores, ou um ou outro, e no nosso caso, a Deus. Não dá para se santificar dessa maneira. Lembra o que Deus falou para Abraão em Gênesis 12:1? Ele disse: olha, Abraão, eu preciso fazer uma grande obra, eu preciso constituir um povo, mas eu preciso de uma família, e a família é sua. E Abraão disse: muito bem, Senhor, estou aqui disponível. Aí Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão também não sabia de nada. Isso há mais ou menos 500 anos antes desse momento da travessia do Jordão. Porque o povo passou 430 anos escravo. 40 anos eles ficaram perdidos no deserto por teimosia. Então quase 500 anos de história, Deus havia dado essa promessa para Abraão. Mas era necessário que Abraão se santificasse. Era necessário que Abraão saísse da sua parentela, porque o seu pai, porque a sua história estava envolvido com idolatria, com pecados. Era necessário que ele deixasse o costume da terra. Era necessário que ele se deixasse levar, não por suas vontades, não pelo seu ímpeto, não pelo seu querer, não pela sua vontade, mas pela vontade do Eterno. E para isso, era necessário que Abraão se santificasse. E agora o povo está prestes a ver maravilhas. Mas como o povo vai ver maravilhas se eles não se santificarem? Deus está ordenando por meio da liderança. E quando Deus ordena pela sua palavra, cabe a mim e a você obedecer. O verso de número 9 tem uma outra ordenança. Acompanha na tua Bíblia aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Por que era necessário ouvir? Porque essa palavra ouvir aqui significa obedecer. Não é simplesmente escutar um CD sobre a palavra de Deus, não é simplesmente vir à igreja, ouvir um bom sermão, não é simplesmente falar ou pregar um bom sermão, mas ouvir aqui significa obedecer. Josué está chamando o seu povo, mais de 2 milhões de pessoas, uma liderança para obedecer. Deus estava dizendo o que deveria ser feito, Deus estava dizendo como deveria ser feito, Deus estava falando com o seu povo, por meio da sua liderança, por meio dos oficiais. E quando Deus fala, cabe ao povo obedecer. Essa era uma outra ordenança. Se santificar era uma ordenança, obedecer era uma ordenança, seguir atentamente a arca, que é a presença do Senhor, era outra ordenança. Essas ordenanças faziam com que aquele povo fosse um povo obediente a Deus. Agora, o que Deus queria ser para esse povo? Tantas palavras ditas, tantas ordenanças. O que Deus queria ser para esse povo? 2 milhões de pessoas reunidas em torno, seguindo uma arca, homens capacitados, guerreiros preparados,
o líder Josué que assume o grande sucessor Moisés, oficiais que estavam ombreando esse novo líder na condução da terra prometida. Você já parou para pensar aquela multidão seguindo uma caixa de ouro? Se a caixa anda, eles andam, se a caixa para, eles param. Mas Deus queria algo com aquele povo, assim como Deus quer algo conosco. Deus queria ensinar aquele povo a depender exclusivamente dele. Deus não queria que aquele povo dependesse de Josué, Deus não queria que aquele povo dependesse dos oficiais, Deus não queria que aquele povo dependesse de si mesmo, mas Deus queria que aquele povo todinho dependesse única e exclusivamente dele. Sabe, quando nós seguimos a palavra do Senhor, quando nós obedecemos as Escrituras, quando nós obedecemos as lideranças criadas por Deus, estabelecidas por Deus, instituídas por Deus, segundo a palavra de Deus, quando nós fazemos a vontade do Senhor, quando nós obedecemos, quando nós ouvimos no sentido de obedecer, queridos, é dependência de Deus que nós estamos criando, e Deus quer fazer um povo dependente. Assim como aquela arca da aliança era o principal tesouro do tabernáculo, porque simbolizava a presença de Deus, gente, assim deve ser a presença de Deus para mim e para você. Deve ser o nosso maior, o nosso melhor, o nosso principal tesouro, a nossa maior alegria, o nosso maior prazer é dizer: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. E como Senhor da minha vida, é ter o prazer de ter esse Deus direcionando os meus passos, direcionando a caminhada, direcionando a jornada, conduzindo, levando para cá, levando para lá. Não tem prazer maior. Aquela tropa de elite todinha, aqueles guerreiros, aqueles homens valentes, aqueles líderes que conduziam o povo, eles não eram nada para garantir vitória, se a presença do Senhor não estivesse entre eles. Querido, o maior tesouro que essa igreja tem há 38 anos é a presença do Senhor manifesta no meio de vocês. É um tesouro que não tem ouro, que não tem prata, que não tem moeda, que não tem absolutamente nada que possa comprar. A presença do Senhor é o maior tesouro na vida de uma criança, de um senhor, de uma senhora, de um jovem. É o maior tesouro. Uma certa feita, uma menina ia para uma festa com seus colegas, e o carro estava lotado. A mãe daquela menina, como de costume, foi abençoá-la na saída e dar aquelas recomendações que toda mãe dá para as suas filhas quando saem, né? Cuidado. E falou assim: minha filha, Deus te abençoe e que Ele te acompanhe. A menina virou para a mãe e disse: mamãe, o carro está lotado, só se ele for no porta-malas. Conta a história que aquele carro sofreu um acidente e não sobrou absolutamente ninguém. Mas quando abriram o porta-malas, havia alguns ovos, né, naquele porta-mala intactos. Eu queria chamar a atenção para você que é jovem. Deus é o maior tesouro na juventude. Queria falar para você que é casado. Deus é o maior tesouro para um casamento. Queria falar para as viúvas, para os viúvos. Deus é o maior tesouro na vida daquele que perpassa a vida dessa maneira agora, como viúvo, como viúva. O maior tesouro. Queria falar para os pastores, há muitos pastores aqui. Deus é o maior tesouro no ministério de um pastor. Ele precisa estar na condução do veículo. Ele não é o carona, e nem tampouco desprezado ao ponto de ir para o porta-malas de um carro. O Senhor precisa ser na vida de todos nós, como Ele queria ser na vida desse povo, aquele que está no controle de toda a situação. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Como é que você toma decisão na sua vida? Você primeiro as toma e depois consulta a Deus? Ou você primeiro consulta a Deus e depois as toma? Tem muita gente que primeiro toma as decisões e depois entrega o problema para Deus resolver.
Mas tem muita gente que consulta a Deus como Davi e vê a manifestação de Deus agindo na sua vida, agindo na sua vida familiar, matrimonial, sentimental. Há muitos jovens aqui que pensam: eu resolvo minha vida sentimental namorando. Você está enganado. Você resolve a sua vida sentimental consultando a Deus. Sabe por quê? Porque a herança pode até vir do papai e da mamãe, mas diz o provérbio que a mulher sábia vem do Senhor. Segundo lugar, Deus faz maravilhas quando há santificação. Todo o povo sabia do grande desafio que enfrentava. Eu sei que essa igreja tem desafios, viu, gente? Eu também sou pastor de igreja. Todo povo, toda igreja, e esse povo tinha e sabia do grande desafio que era aquele rio, principalmente na época do ano que eles atravessavam, como fala o verso 15, a época da cheia. Mas Deus estava no meio daquele povo, a arca da aliança estava ali presente, mas agora não se tratava apenas da presença de Deus, clara, evidente e manifesta na vida do povo. Agora era como o povo iria corresponder a essa presença. A questão não é se você tem vindo à igreja, a questão não é se você também comemora 38 anos de igreja aqui. Essa questão ela tem sua importância, ela tem sua relevância, mas a questão é como você tem se comportado ao longo desses 38 anos. É como você tem se comportado na obra do Senhor. Deus estava no meio do povo? Claro, isso é claro. A arca estava avançando? Claro. O caminho que outrora era desconhecido, agora estava sendo conhecido por causa da presença de Deus? É claro, Deus estava no meio do povo. Mas a pergunta não é essa. Disso nós temos certeza. Era como o povo estava diante de Deus. Que Deus está nesse lugar, eu e você temos certeza, porque a palavra diz que quando 2 ou 3 se reúnem em nome dEle, Ele se faz presente ali. Essa reunião aqui não se dá em torno de Maomé, essa reunião não se dá em torno de qualquer outro nome, mas essa reunião aqui se dá em torno do nome que está acima de todo nome, o nome precioso de Jesus. Então Deus está nesse lugar, não tenho dúvida disso. Mas a pergunta não é essa, disso nós temos certeza. A pergunta é: como você está diante de Deus? E o verso de número 5 é muito sugestivo, porque ele vai dizer assim: olha, diante de Deus só tem uma maneira de nós nos apresentarmos, só tem uma maneira de nós nos colocarmos, é em santificação. Essa é a maneira como nós temos que nos apresentar diante de Deus. E essa palavra santificai-vos é a mesma experiência de Êxodo 19, de 10 a 3, quando Moisés estava no monte Sinai, e ele dá uma ordem ali para santificar o povo, como os sacerdotes eram santificados. Porque Deus, Ele não está fazendo distinção entre a minha vida, que sou pastor, e a sua vida, que ainda não é pastor. Para Deus, Ele está exigindo tanto de mim quanto de você santificação. E esse ritual de santificação que purificava o sacerdote, era o mesmo ritual que ia purificar o povo nesse momento. Sabe por quê? Porque Deus sempre teve os seus olhos, o seu coração e as suas ações voltadas para formar uma nação de reis e sacerdotes. Pedro vai nos falar exatamente sobre isso. Uma nação de reis e sacerdotes, que não se restringe a mim e aos demais pastores que estão aqui, mas que se estende a toda a sua igreja. Porque apresentar-se a Deus em santificação não é exclusividade do ministério de louvor, ou do pastor, ou de quem vai pregar na noite. Santificar-se é uma responsabilidade de todo o corpo de Cristo. 2 milhões de pessoas reunidas precisavam passar por esse ato de purificação, porque a cerimônia da purificação era a forma de resolver o problema do pecado na vida do povo. Queridos, ou nós serviremos a Deus, ou nós serviremos ao nosso pecado. Ou nós serviremos a Deus, ou nós serviremos a nossa vontade. Portanto, esse momento é um momento ímpar para ver as maravilhas do Senhor. É um momento que as maravilhas só serão vistas, experimentadas, contempladas, vivenciadas, se eu corresponder a Deus. Deus já correspondeu a esse povo se manifestando por meio da sua presença.
Mas agora, somos nós presentes diante da presença do Senhor, que precisamos manifestar-nos de maneira adequada, correta, sincera, cristã, que é a nossa santificação. O autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 14, ele vai dizer assim: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa não é só uma exortação à unidade, mas é uma exortação à pureza também. A santificação precisa se fazer presente na vida do povo que pretende ver as maravilhas do Senhor. Você já deve estar careca de ouvir a seguinte expressão: Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, não é? Mas é verdade. Ele me ama como pecador. Não há nada que eu faça de pior para que Ele me ame menos, mas também não há nada que eu faça de melhor para que Ele me ame mais. Ele simplesmente decidiu me amar do jeito que eu sou. Pronto. Mas Deus, Ele não compactua com o meu pecado, e a única maneira que eu tenho de resolver o problema do meu pecado é me santificando, me separando, me consagrando a Ele. Porque, queridos, de duas é uma: ou nós teremos a presença do pecado, ou nós teremos a presença de Deus na nossa vida. As duas é impossível, ou uma ou outra. Um índiozinho procurou o líder da sua tribo e fez uma pergunta para o seu líder da tribo e disse: líder, numa luta de 2 leões, quem ganha? E o líder ficou no primeiro momento perplexo, pensou e deu a resposta e disse: depende de quem estiver melhor alimentado. Na luta contra o pecado, quem vai ganhar, querido, na sua vida e na minha? O espírito ou é a carne? Não sei, essa pergunta aí é meio difícil de responder, mas a resposta está em você mesmo, a resposta está em mim mesmo, a resposta não está em Deus. Deus já se apresentou, a resposta está na maneira como eu me apresento a Deus, se vivendo numa vida de pecado, de abismo em abismo, ou vivendo numa vida de santificação em santificação. Santificai-vos, porque amanhã vocês verão maravilhas. Vou fazer uma pergunta para você aqui: você tem se preparado para assistir às maravilhas do Senhor? Você tem se consagrado para experimentar das maravilhas do Senhor? Qual é a atmosfera espiritual que permeia a tua casa, que permeia o teu casamento? Qual é a atmosfera espiritual que permeia o teu lar? É aquela que atrai a presença do Senhor? É aquela que invoca a presença do Senhor? O pastor terminou o culto, era tarde, e um garoto de 9 anos procurou o pastor e disse: pastor, nós queremos morar aqui na igreja. Mas por que, meu filho? A festa já acabou, é só até 9 horas. Acabou, você vai para a sua casa. Não, pastor, nós queremos morar aqui, e eu quero trazer o meu colchão para morar aqui. Mas por que, meu filho? Porque aqui, pastor, papai é tão santo, mamãe é tão santa, todo mundo se dá bem, eles mandam um beijo, eles pegam na mão, mas lá em casa a nossa vida é um inferno. Santificai-vos para ver maravilhas, e as únicas maravilhas não são aquelas que acontecem aqui nas nossas 2 horas de culto. As maravilhas que podemos contemplar é de um filho que olha para o seu pai e para a sua mãe e vê nele um sacerdote e vê nela uma mulher sábia que edifica a sua casa por meio da palavra do Senhor. É de um filho cujo coração está convertido ao pai, e um pai cujo coração está convertido ao filho, e as maravilhas do Senhor estão acontecendo não apenas nas nossas 2 pequenas e poucas horas de culto, mas o nosso culto se estende, ele é extensível para a nossa casa, para o nosso lar, para o nosso trabalho, para o nosso escritório, para a nossa vida, aonde nós estivermos, porque a presença do Senhor não se limita a 2 horas. A presença do Senhor, ela se estende na medida em que eu me santifico, que eu me consagro, que eu me apresento a Ele. Em terceiro e último lugar, Deus, Ele quer nos ensinar que por meio das suas maravilhas, quando nós nos santificamos, Ele não apenas vai abrir o mar por abrir, o rio por abrir, fazer o milagre por fazer,
mas Ele quer nos ensinar o propósito. E aí nós precisamos ter muito discernimento, porque a gente pode correr no risco de vir para a igreja e falar: Senhor, me abençoa, abençoou, foi embora. Senhor, me cura, curou, foi embora. Nós temos que entender o propósito. Lembra que certa feita Jesus curou uma pessoa, ele ficou curado, mas Jesus, ele complementou aquela cura com palavras de sabedoria, de ensino, de exortação. Ele foi lá e disse assim: agora vá, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Mas o que pode ser pior do que a enfermidade que ele tinha e foi curado? É não entender que o propósito de Deus não é te curar por curar, é te curar para te salvar e te levar para a eternidade. Não é multiplicar por multiplicar o pão, mas é entender que o Rei da Glória está pisando na terra, porque Ele tabernaculou entre os homens, porque Ele habitou entre os homens, porque Ele estava entre os homens para dizer: o reino de Deus é chegado. E se esse reino é chegado, meu irmão, sinais e maravilhas acontecem. Mas aquela multidão não entendia isso, porque os seus olhos estavam tão fixados no milagre, que eles não eram capazes de entender o propósito do milagre. E no nosso relacionamento com Deus, nós temos que aprender essas duas coisas. O milagre, lógico, é bem-vindo. A provisão, a bênção, a restauração, tudo é bem-vindo. Mas nós temos que entender o propósito. Deus, ele já havia orientado os israelitas como que eles deveriam agir nessa conquista. Olha o verso 14 da sua Bíblia. O verso 14 que nós não lemos. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os levaram a arca, chegaram até o Jordão, e aos seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam no mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levaram a arca da aliança pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. O que está acontecendo aqui? Querido, em síntese, todas as dificuldades que aquele povo enfrentara com o Jordão acabaram. Sabe o que a Bíblia fala? Que as águas ficaram congeladas, paralisadas para o povo passar. As águas que eram volumosas, que tinham se acumulado, era o tempo da cega, era o tempo da chuva, o rio estava com as suas águas transbordando, mas aquelas águas formaram uma parede, ficaram paradas, as águas pararam de se movimentar, e simplesmente eles tiveram condições de passar por aquele Jordão. Pronto, o milagre aconteceu. Aí o irmão dá glória a Deus, aleluia, vai embora. Mas Deus não parou por aí. Se eu e você temos parado no milagre, Deus não para por aí. Porque Deus, ele não só quer o milagre, ele não só quer te levar no milagre, ele quer te levar no milagre e te levar no propósito. Agora, olha a tua Bíblia no verso de número 10. Olha a tua Bíblia no verso de número 10. O milagre aconteceu, bora para o propósito. O verso de número 10 vai dizer assim: disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Quantas nações tem aqui? 7. Contou aí? 7? 7 nações. Jebuseus, fariseus. O que Deus está querendo dizer? Presta atenção para cá, estou caminhando para o final. O que Deus está dizendo para Josué e para todo aquele povo? Que ele não apenas iria fazer um milagre, maravilhas, por conta da santificação, mas que ele iria ensinar um propósito. Em outras palavras, o que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: todas essas nações, por meio do milagre que eu vou fazer, eles precisam saber que o Deus de Israel está vivo. Quando Deus faz algo acontecer na tua vida, por exemplo, você estava orando por um emprego, o emprego apareceu.
Você estava orando por uma restauração física, você estava enfermo, Ele te curou. Você estava orando por uma restauração emocional, Ele foi lá e te curou. Parou por aí? De repente você para por aí, mas Deus não. Por quê? Porque Deus, quando faz algo, Ele faz com um propósito. E o propósito desse milagre não era apenas fazer o povo entrar na terra de Canaã, como Ele havia dado como promessa para Abraão, para Moisés, para todo o povo. Mas Deus estava ensinando o propósito. E o propósito é fazer com que as nações circunvizinhas entendessem que o Deus de Israel é um Deus que está vivo. Ele não ficou de pendurado num local, Ele não ficou num local para ser apenas venerado, Ele está vivo, vivo e suficientemente capaz de abrir o mar, de abrir o rio, de fazer o ferro do machado flutuar, de fazer Naamã ser curado no 7º mergulho. Deus está vivo para fazer coisas hoje também na nossa vida, mas nunca esqueça, Ele tem um propósito. E sabe qual é o propósito? Quando você chegar segunda-feira transformadinho da Silva no seu trabalho, com aquele rosto brilhando de tanta glória de Deus por esses dias de aniversário, as pessoas vão perguntar o que aconteceu na sua vida, e você vai dizer: a glória do Senhor me transformou. E eles vão entender que há Deus na Igreja Batista Betânia, que há Deus na vida dos irmãos, que há Deus na vida das irmãs, que há Deus na vida dos músicos, dos pastores, dos jovens dessa igreja, das crianças. Há Deus nesse lugar. E esses dias de festa não serão apenas a festa pela festa, isso já seria bom demais, mas será a festa pela festa e a festa pelo propósito. E o propósito é que eles vão olhar para você na segunda, na terça, os teus familiares vão olhar para você, os irmãos da igreja vão olhar para você e vão dizer: há Deus na vida daquele irmão. E o Deus que está na vida daquele irmão é Deus vivo, é Deus que está presente, é Deus poderoso, é Deus que faz e diz por que faz, para a glória do seu maravilhoso nome. Amém? Deus vai abrir o Jordão não apenas porque é um milagre, não apenas para o povo avançar, mas para que aquelas 7 nações cananeias, que eram idólatras, pudessem entender que o Deus de Israel está vivo. Há um hino antigo, que os antigos conhecem muito bem, eu também sou antigo. O hino antigo dizia assim, diz assim: porque Ele vive, posso crer no ar. Ele não está vivo? Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele está vivo. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de quem? Está nas mãos do meu Jesus, que vive. Ele está vivo, pelos séculos dos séculos, Ele é Senhor, Ele está vivo. Amém? Mas eu quero chamar a tua atenção para uma coisa importante aqui. Deus também tinha um propósito a revelar para aquele povo por meio desse milagre. Olha o verso 14 do capítulo 4, rapidamente. O verso 14 diz assim: naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todos, e respeitaram-nos todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Queridos, nunca foi tarefa fácil substituir Moisés. Nunca foi. Moisés era o grande legislador do povo, o grande líder, o grande mediador. Não foi fácil para Josué. Se você volta para o capítulo 1, verso 5, você vai ver Deus encorajando a Josué: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Por que ele está sendo encorajado? Porque não é fácil substituir um homem de Deus, não é fácil, não é tarefa fácil. Mas quando esse milagre acontece,
O verso de número 14 do capítulo 4 vai dizer que isso é intencional da parte de Deus. O que Deus está fazendo aqui é consolidando a liderança de Josué. O que Deus está fazendo aqui é um paralelo com a liderança de Moisés. Lembra o que Deus falou para Josué lá atrás? Ele disse assim: assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Deus mente? Nunca. Então Deus estava sendo com Josué como ele foi com Moisés. Com Moisés ele abriu o mar, com Josué ele abriu e Deus está sendo com Josué como ele foi com, e Deus está sendo contigo e comigo como foi com, e Deus será conosco como foi com todos esses homens de Deus, porque Deus nos ama, porque Deus preserva a nossa vida, porque Deus cuida da nossa casa, porque Deus cuida do nosso ministério. Josué não precisava se autodefender, não, porque o defensor de Josué era o próprio Deus. O próprio Deus fez isso para dizer no seu propósito para aqueles irmãos, para aquela congregação: eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Moisés, ele cuidou do êxodo, ou seja, da saída do povo do Egito para a terra prometida, mas não levou. Mas Josué, ele cuidou do êxodos, que é justamente a entrada na terra de Canaã. Enquanto um cuida da saída, o outro cuida da chegada. Mas quem está cuidando de todos eles é Deus. E quem está cuidando de você é? Quem está cuidando do teu casamento é? Quem está cuidando dos teus filhos é? Quem está cuidando dessa igreja é? Quem está cuidando da minha vida é? Não, pronto. Deus nos ensina que todo milagre seu tem um propósito. É para a glória do nome dele. Quando Davi estava no campo de batalha, 1 Samuel 17:46, ele olhou para aquele gigante, bem maior do que ele, homem capacitado na arte da guerra, mas Davi, tomado pelo Senhor, disse para ele assim: olha, hoje mesmo, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos, não sei como, mas ele vai, isso é com ele, mas ele vai te entregar nas minhas mãos. E sabe por que ele vai te entregar nas minhas mãos? Para que todo mundo saiba que há Deus em Israel. Você entendeu o que Davi está nos ensinando nas entrelinhas dessa palavra? Que o que quer que nós façamos, quem quer que nós sejamos, sejam quais foram as nossas habilidades, todas elas não nos projetam, todas elas projetam a Deus. Hoje, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos, para que todos saibam que há Deus em Israel. Sabe qual foi o propósito da vitória de Davi? Para que os filisteus e todas as nações, e principalmente Israel, pudesse dizer que o Deus de Israel é um Deus que está vivo. Nós precisamos conhecer os milagres do Senhor, temos que nos santificar, mas nós precisamos entender os propósitos de Deus, porque o que quer que Ele faça na nossa vida é para a glória do seu nome. Havia um rei muito habilidoso na arte da caça, e esse rei costumava passar meses caçando, e ele tinha um servo que o tempo todo lhe falava de Deus, embora ele fosse ateu, porque Deus é isso, Deus é aquilo, ele enchia os ouvidos do patrão de Deus. E ele sempre dizia para o patrão que tudo Deus tinha um propósito, tudo Deus tem um propósito. Um dia aquele patrão foi numa caça, aquele rei foi numa caça, e um animal mordeu o seu dedo, ele perdeu um dedo. E ele voltou indignado e pensando consigo mesmo em dizer para o seu servo: agora eu vou apertar aquele servo cristão e vou perguntar para ele qual o propósito de Deus, porque tudo ele diz que Deus tem um propósito. E aquele servo humilde falou para o patrão: olha, Deus tem um propósito. Uma certa feita ele foi em outra caça.
quando chegou naquela caça, eles foram capturados por uma tribo de canibais. E os canibais começaram a preparar a churrasqueira para comer gente. Mas eles tinham uma premissa naquela tribo: eles não comiam pessoas que tinham qualquer tipo de defeito. Então eles soltaram aquele rei. Aquele rei voltou para o seu reinado e decidiu procurar o seu servo. E ele disse: agora eu entendi que tudo para Deus tem um propósito. E ele foi o único que escapou. Talvez eu e você temos reclamado um pouco de algumas coisas na nossa vida, né? Temos reclamado da maneira que a gente dorme, que a gente acorda. Reclamado. Está na hora de os nossos olhos se descortinarem e nós procurarmos entender qual é o propósito de Deus para tudo isso. Senhor, qual é o teu propósito? Eu não estou dizendo para você que fracasso é você descobrir no fracasso a vontade de Deus. Vai lutar contra o fracasso, claro. Vai lutar contra todas essas realidades, contra o pecado. Mas na medida em que Deus está caminhando, na medida em que a arca de Deus está avançando, na medida em que os milagres de Deus estão acontecendo na sua vida, na medida em que Deus está provendo para mim e para você, eu sou desafiado a entender qual é o propósito de Deus. Por que Deus está me colocando nesse lugar? Por que Deus está me colocando nessa empresa? Por que Deus está me colocando nesse ministério? Por que Deus está me colocando nessa igreja? Por que Deus está fazendo isso na minha vida, na minha saúde? É para que toda honra, para que toda glória, para que todo louvor seja dado única e exclusivamente a Ele. Amém? Deus faz maravilhas quando há obediência. Deus faz maravilhas quando há santificação. E Deus quer nos ensinar os seus propósitos quando Ele faz maravilhas em nosso meio. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu não sei se os irmãos cantam aqui nessa igreja aquela música muito cantada. Eu gosto do ensino daquela música, que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar... Uma vez eu fui demitido de um emprego que eu não queria ser demitido. Eu era casado, não tinha filhos na época, mas o meu chão, recém-formado, e o meu chão, ele se abriu. Era meu primeiro emprego como engenheiro civil. O chão se abriu para mim naquela manhã, quando eu fui demitido. Eu liguei para minha esposa, falei: Isabela, eu fui demitido. E ela não ficou desesperada, ela falou assim: calma. E eu saí daquela empresa. A princípio não queria sair, eu era muito novo profissionalmente, eu não tinha experiência ainda, né? Se fosse hoje talvez eu pensaria diferente, né? Mas naquela época não. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu experimentei o agir de Deus. E aí, tudo bem, saí da empresa, participei de um processo seletivo, passei. Quando fui buscar minha rescisão, eu já estava empregado. E eu cheguei lá, né, pegar meu dinheiro, minha rescisão, empregado. Foi até bom que eu fiz uma poupança, né? Propósito de Deus, né? Fiz uma poupança. Mas quando eu cheguei naquela empresa, as pessoas me perguntavam: Tito, e agora? Eu falei: não, eu acabei de vir aqui da Alumar e passei num processo seletivo, vou começar a trabalhar, isso em 2001. Já vou começar a trabalhar. É mesmo, Tito? É na Alumar mesmo? Diga: na Alumar, rapaz. Tá bom. Um mês depois, naquela empresa que eu trabalhava, a Polícia Federal bateu, fechou, lacrou o computador. Era uma empresa de viabilidade econômica, de engenharia, eu fazia engenharia. A polícia chegou, bateu, fechou tudo, a empresa fechou. E eu entendi que quando foge do nosso controle, não foge do controle de Deus. Eu entendi que eu não sabia o caminho daqueles 28 dias desempregado, chorando. E eu lembro que naquela época a gente estava numa festa de aniversário como essa.
E eu ainda não era pastor remunerado da igreja, né? E o meu pastor veio, falou, fez a festa. Eu falei assim: eu não vou dizer nada para ele, porque se alguém que tiver que dizer alguma coisa para ele, que seja Deus. Eu vou passar a festa todinha quietinho, desempregado, feliz da vida. Quem sabe Deus toca no coração dele e me dá um provento pastoral, porque eu não tinha provento pastoral. Passou a festa, eu procurei o meu pastor e falei assim: pastor, festa bonita, igreja boa, tudo na santa paz, mas o seu servo aqui perdeu o emprego. E ele me deu uma palavra, falou assim: Deus te dará graça, meu filho. Não recebi o provento, mas eu recebi uma palavra, né, irmãos? E o que é que vale mais? É o dinheiro ou a palavra? Eu penso também que nem vocês, é a palavra. E aí o pastor diz: olha, Isabela, o que ele me deu foi uma palavra eu vou ficar com ela. Mas se ele dissesse assim: bota uma gasolina no teu carro para ir para a igreja, tira uma mercearia para ti aí, mas ele não disse. Ele era o chefe, né? Eu digo: então eu vou ficar com a palavra. Fiquei com a palavra. 28 dias depois eu estava empregado, queridos. Aquela empresa estava com seus computadores fechados. Ficou por isso mesmo. Para quem é isso aí? Para mim? Não. É para que, compartilhando com você, eu possa também me lembrar que há Deus na minha vida, que há Deus nessa igreja, que há Deus na nossa história, que há Deus. Portanto, ainda que a gente não saiba o caminho, não sei o caminho, Senhor, não sei o caminho, Senhor. O que vai acontecer comigo nesses 28 dias desempregado? Eu não sei o caminho. Mas se a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus, estiver à nossa frente, nos conduzindo, nos guiando, o Senhor vai nos levar às águas tranquilas, vai refrigerar a nossa alma. Os problemas que nós enfrentamos ministerialmente, familiarmente, pessoalmente, todos eles têm um jeito. E o jeito não é o meu jeito, não é o seu jeito. O jeito dele é o jeito de Deus. É de Deus. Talvez nessa noite você precise se santificar um pouco mais, viu, jovem? Talvez nessa noite você, casal, precise se santificar mais. Estão brigando muito. Está além da conta isso. Está além da conta essa briga nesse casamento. Precisa santificar mais. Essa menina não está obedecendo essa mãe, esse pai. Está faltando santificar mais. Mas quando nós não soubermos o caminho, sempre haverá alguém que está sabendo disso. E o nome dele se chama Senhor. Na doença, será que eu consigo cantar isso mesmo? Na doença, ficar no coro. Eu cheguei em casa um dia do trabalho e havia feito um exame, porque a minha esposa não estava conseguindo engravidar. E quando eu cheguei em casa, ela lia em lágrimas um exame, e aquele exame dizia que eu tinha uma esterilidade, eu não podia ter filhos. E eu era pastor da igreja, e nós estávamos naquele momento de querer ter filhos. Você imagina a cabeça de um pastor ministrando fé, ministrando encorajamento e precisando ser encorajado. Eu peguei aquele exame da minha esposa e falei assim: olha, eu nem entendo isso aqui, mas eu quero te dizer uma coisa, nós vamos ter filho. E eu fui ao médico, responsavelmente, eu fiz uma cirurgia. O médico não me deu nenhuma garantia para o problema que eu tinha. O médico me recomendou tomar remédio e que no intervalo de 6 a 12 meses eu poderia ter filho se tudo tivesse dado certo. Eu falei para minha esposa, aí minha esposa falou para mim: olha, nós já fizemos tudo, fizemos cirurgia e tal, mas não vou tomar remédio não. No lugar de tomar remédio, vou fazer o que a Bíblia mandou me fazer, vou multiplicar. No primeiro mês, a minha esposa engravidou. Do meu mais velho, que hoje tem 14 anos. Depois veio o segundo filho. E depois eu tive que fazer uma cirurgia para não ter mais filho, porque senão eu ia encher a terra. Sabe o que eu aprendi, queridos, com essa canção? É exatamente isso.
Eu sei que não é fácil, talvez para uma pessoa que está aqui e queira ter filhos. Eu sei que não é fácil para uma pessoa que quer casar e de repente ainda não achou a pessoa certa. Eu sei que não é fácil, mas eu quero dizer uma coisa para você. Pode ser difícil ou aparentemente impossível aos teus olhos, mas não é para Deus, não é para Deus, não é para Deus. Eu vou terminar esse momento agora, eu prometo que eu vou terminar. Minha vontade aqui é fazer uma vigília. Mas eu vou terminar porque eu preciso ir para o aeroporto, daqui a pouquinho eu vou viajar com minha família. Mas eu quero cantar essa parte que diz exatamente isso, meu irmãozinho. Eu sei que eu já atrapalhei vocês um bocado aqui também, mas eu quero cantar com a igreja essa parte que diz exatamente isso. Eu adoro pelo que ele não é pelo que ele faz, é pelo que ele não adoro pelo que ele faz. Então você está dizendo que você não é um crente interesseiro, porque tem muitos, né? Não é isso? Você é um crente genuíno. Um crente genuíno recebe da parte de um Deus tremendo as suas maravilhas. Vamos lá, pessoal. Pai querido, nós oramos nessa noite, Senhor, exatamente o que nós cantamos. Nós oramos que o Senhor é Deus na nossa vida. Haja o que houver. Passamos por momentos difíceis, passamos por momentos tão agradáveis quando a vitória chega, passamos por momentos de sorriso, mas o luto também chega na nossa casa. As dificuldades também nos encontram, mas Senhor, quando elas nos encontrarem, que possamos a dizer a elas e aos nossos inimigos que o nosso Deus está vivo, o nosso Deus está no trono, o nosso Deus está governando todas as coisas, e tudo aquilo que Ele faz é segundo a sua vontade, é segundo o seu querer, é segundo o seu propósito. Pai, nós oramos por essa igreja, que o Senhor conceda a ela mais e mais anos para a glória do teu nome, que o Senhor levante mais e mais obreiros, que o Senhor restaure mais e mais famílias, que o Senhor complete a obra que o Senhor também começou a partir dos primeiros obreiros dessa casa. Deus, manifesta a tua glória, manifesta a tua vontade, manifesta o teu querer. Sejas Deus na vida do povo que te reconhece como Deus. Pai, para a glória do teu nome, opera maravilhas nessa noite, restaurando a alma ferida, o corpo que está enfermo, Deus, a mente que está em batalhas, Pai, a família que está em guerra, Senhor, o jovem que está desorientado, Pai, o relacionamento que não está bem. Levanta o teu povo, levanta a tua igreja para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.